Olá, este vídeo falará sobre estruturação de requisitos do sistema. Ele foi feito pela Karen, Luana e Regiane. Esta apresentação de slides foi baseada no capítulo 6 do livro Essentials of System Analysis and Design. Bom, o processo de modelagem envolve a representação gráfica de processos ou ações. Mas como modelar o processo? Bom, deve-se estruturar os requisitos através das informações coletadas, organizar as informações em uma representação significativa, modelar os elementos de processamento e transformação de dados e modelar a estrutura de dados dentro do sistema. Pode-se usar como ferramenta de apoio a ferramenta Case. Uma forma comum de modelo de processos é o diagrama de fluxo de dados, o qual ilustra o movimento de dados entre entidades e os processos e armazenamento de dados dentro do sistema. Aqui está uma representação, de um diagrama de fluxo de dados, Então, se tem entidades externas, tem um processo, fluxo de dados e um armazenamento de dados. As entregas e resultados do processo de modelagem é um conjunto de diagramas de fluxo de dados, sendo eles diagramas de fluxo de dados de contexto, do sistema atual e do novo sistema. O diagrama de fluxo de dados possui 4 símbolos. O fluxo de dados, que é representado por uma seta e tem um texto que indica o dado que está sendo trafegado. O armazenamento de dados, que é um retângulo com o lado direito faltando. O processo, que é um retângulo com as bordas arredondadas. E as fontes ou entidades externas, que é representado por um quadrado. O armazenamento de dados, o processo e a entidade externa, eles devem ter um nome único, ou seja, o nome deles não podem se repetir no diagrama. Existem regras para se montar um diagrama de fluxo de dados. Um processo não pode gerar só saídas, ele tem que ter pelo menos uma entrada. Da mesma forma que ele não pode ter só entradas, ele tem que gerar uma saída. Um armazenamento de dados não pode interagir diretamente com outro armazenamento de dados. Da mesma forma que uma entidade externa não pode interagir diretamente com o armazenamento de dados. Sempre deve haver um processo entre eles, intermediando a comunicação. De maneira análoga, o armazenamento de dados não pode enviar uma mensagem diretamente a uma entidade externa e uma entidade externa a outra entidade externa. Deve sempre haver um processo intermediando essa comunicação. Um processo, quando está em comunicação com o armazenamento de dados, por exemplo, onde há um envio e um retorno de uma resposta, não se pode utilizar essa seta que indica bivalência. Tem-se que utilizar uma seta de ida e uma seta de volta, que essas setas indicam que essa troca de mensagens pode não ocorrer ao mesmo tempo. Quando você usa a seta de bivalência, elas têm que necessariamente ocorrer ao mesmo tempo. Quando um processo envia uma mesma mensagem para outros dois processos distintos, essa mensagem tem que chegar igual aos dois destinos. E quando uma mesma mensagem é enviada de dois processos, ela deve chegar igual ao processo destino. Essa troca de mensagens é justamente o envio e recebimento de dados. Um processo não pode enviar um dado para ele mesmo. O que pode acontecer é ele enviar esse dado para outro processo e acabar recebendo de volta esse mesmo dado. Os diagramas de fluxo de dados também podem ser decompostos. Essa decomposição é a quebra da descrição de sistema em processos menores. Estes podem consistir em vários subprocessos que também podem ser divididos em unidades menores. Deve-se também equilibrar os diagramas, de forma que ocorra a conservação das entradas e saídas para um processo no próximo nível de decomposição. Esses diagramas são ferramentas essenciais para o processo de análise estruturada. Por isso, deve-se preocupar se os diagramas de fluxo de dados são completos e consistentes em todos os níveis, de forma a garantir a integridade e coerência, levar-se em consideração o
tempo, desenvolvimento iterativo e os diagramas de fluxo primitivo. A integridade refere-se se os diagramas de fluxo de dados incluem todos os componentes necessários para o sistema que está sendo modelado. A consistência refere-se se a representação do sistema mostrado ao nível de um diagrama de fluxo de dados é compatível com as representações do sistema mostradas em outros níveis. As considerações de tempo referem-se à representação da indicação de tempo de um fluxo de dados. O desenvolvimento iterativo é o desenho dos diagramas de fluxo de dados que deve ser feito repetidamente de forma iterativa, pois cada vez ele se aproximará mais do sistema desejado. E por fim, os diagramas de fluxos primitivos, e refere-se ao atingimento do nível lógico mais baixo. Utilizando diagramas de fluxo de dados como ferramenta de análise. Diagramas de fluxo de dados também podem ser usados para um processo chamado análise de lacunas. Visa descobrir discrepâncias entre dois ou mais conjuntos de diagramas de fluxo de dados ou discrepâncias dentro de um único diagrama de fluxo de dados. O estudo cuidadoso dos diagramas de fluxo de dados, criado como parte da análise, pode revelar essas redundâncias processuais e permitir que elas sejam corrigidas como parte do projeto de sistema. Os diagramas de fluxo de dados são uma ferramenta útil para demonstrar a reengenharia de processos. Em uma organização, a reengenharia de processos consiste em realocar atividades, processos e demais recursos em prol do aumento da produtividade. Segue um exemplo da utilização do diagrama de fluxo de dados para a reengenharia do processo de financiamento da empresa IBM. Uma análise inicial desse processo mostrou que aproximadamente 5 especialistas eram envolvidos em todo o processo. O processo era subdividido em 5 etapas. Utilizava 3 sistemas de informação e do início ao fim de um processo eram necessários cerca de 6 dias. Com a reengenharia do processo de financiamento, as seguintes mudanças foram aplicadas. Os trabalhos foram concentrados em um único funcionário generalista em todo o processo. O processo central foi concentrado em uma única etapa. Utiliza um único sistema de informação. Do início ao fim de um processo são necessários cerca de 90 minutos, portanto são mais processos concluídos com menos tempo e com menos pessoas. A modelagem lógica vem para responder a seguinte questão: como representar a forma que os dados de entrada são convertidos em informações na saída de um processo? Uma forma de modelagem lógica são as tabelas de decisão. As tabelas de decisão envolvem várias condições, ações e regras que podem ocorrer dentro de um processo e permitem acompanhá-las de forma clara e concisa. Um exemplo é o sistema de pagamento de salário. Para montar uma tabela lógica é necessário seguir as seguintes etapas. A primeira etapa: nomear as condições e os valores que cada condição pode determinar. Neste caso, as condições são tipo de empregado, representados pela letra S de assalariado e letra H por trabalhador por hora, e também as horas trabalhadas, podem ser menos de 40, 40 e mais de 40 horas. Nomear todas as ações possíveis que podem ocorrer. Neste caso, as ações são pagar salário base, calcular horas trabalhadas, calcular hora extra e produzir relatórios de ausência. Listar todas as regras possíveis, que consiste em relacionar as condições do tipo de empregado com as horas trabalhadas, definir as ações para cada regra, e a última etapa é simplificar a tabela de decisões, que consiste em eliminar regras redundantes. Observe para as regras 1, 3 e 5, para empregados assalariados, para qualquer quantidade de horas trabalhadas, a ação é a mesma e, portanto, pode ser reunida em uma única regra, como é mostrado na tabela de decisão simplificada. Aquela regra se resumiu, as 3 regras se resumiram numa única regra, a regra 1, nessa tabela. Desenvolvendo diagramas de fluxo de dados. Um exemplo.
Considere um dos restaurantes fast food favoritos dos estudantes da Universidade de Indiana. Ele usa um sistema automatizado de pedidos de alimentos. Este diagrama de fluxo de dados foi organizado seguindo as regras apresentadas no início desse vídeo e mostra os 4 processos principais, as 3 interfaces ou entidades externas, os 2 bancos de dados e os respectivos fluxos de dados entre os processos. A decomposição de diagramas de fluxos de dados consiste em subdividir um processo único em subprocessos menores. Neste exemplo, o processo 1, demonstrado no slide anterior, foi decomposto em partes menores, até que esse processo não seja mais logicamente divisível. A criação de diagramas de fluxo de dados para subprocessos também seguem as mesmas regras já definidas nesse vídeo. É importante manter a rotulação correta durante a decomposição. Por exemplo, os subprocessos do processo 1 devem começar com 1.1 e posteriormente 1.2 e assim por diante. O equilíbrio de um diagrama de fluxo de dados é representado pela conservação de entradas e saídas no próximo nível de decomposição. Este exemplo mostra o diagrama de contexto do sistema de pedidos de alimentos. Ele possui uma entrada do sistema, que é a ordem do cliente. Também possui 3 saídas, que são o recebimento do cliente, a ordem de alimentos destinados à cozinha e os relatórios de gestão. Após a primeira decomposição, gerando o diagrama de fluxo de dados de nível 0, observa-se que as entradas e saídas permaneceram as mesmas e não foram adicionadas novas entradas ou saídas, consistindo assim em um diagrama de fluxo equilibrado. As nossas referências bibliográficas. E assim encerra esse vídeo tutorial.